Tem informação na voz de Wellington Barros, tem post de Carlos Bolsonaro, é isso, Barros? Pois é, Pitoli, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, fez uma publicação agora há pouco, 11h37 da manhã, dizendo o seguinte: a defesa do meu pai apresenta hoje pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos em apontar quase 10 comorbidades relevantes e os elevados riscos de morte a que está submetido o presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma medida humanitária, necessária e juridicamente amparada. Esse é o post de Carlos Bolsonaro na manhã desta terça-feira. Cláudio, na sexta-feira tivemos aquele laudo dos peritos da Polícia Federal com todos os apontamentos dizendo que o presidente Bolsonaro, diante das condições em que ele se encontra no presídio da Papudinha, em Brasília, diante das condições que ele está submetido hoje, ele precisa ir para casa. Aí o algoz da nação pega e fala o seguinte: olha, o defesa, manifeste-se. A defesa vai se manifestar, é claro, né, pela manutenção, aliás, pela colocação do presidente Bolsonaro, colocá-lo, aliás, em regime domiciliar. Só que as coisas vão ficando para depois, né? O Clezão morreu em novembro de 2023 porque alguém deixou para depois. Semana passada entramos numa luta aqui, até eu quero saber com a doutora Valquíria Durães, preciso conversar com ela, a questão do Cleiton, daquele barbeiro, 42 anos, morador de Planaltina, morrendo na cadeia, pedindo para ir para casa, 3 anos detido na Papuda. Então as coisas vão deixando para depois, para ver se o resultado, morte, é alcançado, porque nitidamente é o objetivo destes, Cláudio. O laudo de um perito da Polícia Federal indica prisão domiciliar. O que ele tem aqui de condição não dá para ele ficar. A defesa, óbvio, vai no mesmo sentido e sempre foi. E por que não decidir imediatamente e depois a gente vê? É porque o resultado morte é o objetivo dessa turma, Cláudio. Inclusive, Alexandre Pitoli, primeiro a defesa tem que responder em 6, 8 horas, ela tem que ter uma agilidade total, porque ela já tem toda a tese, toda a petição anterior fundamentando isso, esse laudo acrescenta. Então, ela não tem que inovar muito, é bater em cima do que já existe. Segunda coisa é a gente, como sociedade, ser informado pela própria defesa e fazer a pressão. O ministro Alexandre de Moraes, ele adota esse estratagema, esse tipo de letargia como estratégia processual, estratégia de tortura psicológica, tortura física, tortura. É tortura isso daí. E por que que é? Por que que eu posso falar isso como advogado? Porque existem inúmeros outros casos nos quais uma petição entra para o gabinete do ministro em 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele já deu um despacho, deu andamento. Aí chega uma resposta, quando lhe interessa, em questão de 1 hora, 2 horas, ele dá andamento. Então existe um processo seletivo de escolha de leitura e tomada de decisão. Esse processo seletivo ficou escancarado de uma maneira que as pessoas quase não perceberam. Mas para nós, profissionais do direito, uma maneira vergonhosa foi escancarada. O próprio ministro Fachin, no discurso de abertura do ano judiciário de 2026, ele falou do papel do Supremo quando ele modela as necessidades priorizando decisões. O ministro disse isso claramente. E por que eu estou dizendo que é uma vergonha isso daí? Porque no processo civil, no processo penal, nós profissionais do direito temos regras muito claras, temos uma cronologia. Então, eu faço uma petição normal que vai entrar uma fila normal que um juiz, não é o ministro do STF, juiz é aquele concursado que tem vergonha na cara, não é o ministro do STF. Um juiz, ele tem até 100 dias para tomar várias decisões e muitas vezes tem filas enormes.
que nós fazemos, advogados? A gente põe na petição um negócio chamado tutela de urgência. E tem várias espécies da tutela de urgência. E a tutela também, outra chamada de evidência. Então a gente tem mecanismos que quando cai na mesa do juiz uma petição com tutela de urgência nas suas espécies, o magistrado tem assim 5, 8, 12, 24 horas para tomar uma decisão sobre aquilo. Então, ele é como se acendesse uma luz vermelha na planilha do magistrado, falou, isso aqui é muito importante. Todos os juízes concursados do Brasil têm uma lista que aparece todo dia no computador dele, aparece atualizado, que ele fala, eu preciso julgar isso aqui tudo com muita pressa, porque são tutelas de urgência. E o ministro Alexandre de Moraes já está comprovado, é um levantamento de autos, de pesquisa, é comprovado. Ele escolhe o que ele quer demorar para responder. Há várias situações em que ele não quer dar a resposta porque ele juridicamente não pode negar o que está sendo pedido a partir das provas que já foram trazidas pelos advogados. O que esse ministro faz? Ele fica em silêncio, fica inerte, coloca na gaveta, esconde lá embaixo. Está previsto isso daí na lei que fala de abuso de autoridade. Quando por questões pessoais ou por questões de interesse, o magistrado deixa de tomar decisões, procrastina, retarda decisões que ele é obrigado. Está descrito esse crime dentro da lei de abuso de autoridade. Por que esse crime não aparece para Alexandre de Moraes? Gente, não aparece agora. Vai aparecer. Porque a caça às bruxas, que a grande mídia patrocinada pelo esquema do sistema, está falando contra o ministro Alexandre de Moraes, está falando contra o Toffoli, está falando contra esse pessoal, eles estão sim preparando o impeachment deles, como fizeram lá atrás do impeachment da Dilma. A gente tem a imprensa indo para cima. Então vai ser uma troca. É isso que eles negociam na política, uma troca. Você pega um Reinaldo de Azevedo, fica batendo, defendendo no que ele foi contratado e alinhado, porque não é ideologicamente que o Reinaldo de Azevedo fala. Não é. Ideologicamente, a gente só pode acreditar no Reinaldo de Azevedo que existiu há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que cunhou o termo petralhas e falava tudo aquilo. O atual, já é comprovado, é sócio de um cara do escritório de advocacia, um cara poderoso, milionário, ele já está provado isso daí, tanto que o UOL afastou ele, o pessoal afastou. Então, esses daí são porta-vozes de um esquema. A Globo é porta-voz de um esquema. E esse esquema já decidiu que está na hora de fritar Alexandre de Moraes e Toffoli. O que o Alexandre de Moraes fez? Foi lá bater na mesa com Lula para falar, fritem o Toffoli e me protejam. Mas não dá para esconder o que eles fizeram. E o que ele está fazendo com o Bolsonaro é, sim, uma deliberada atitude de não dar decisão, de enrolar, jogar a bola por lado para ver se o Bolsonaro falece antes. Ministro Alexandre de Moraes, ele não vai falecer. Nem vai falecer antes. E o senhor reza que talvez ele faleça depois do senhor. O senhor reza. Porque já caiu muito avião nesse país, já teve muita facada nesse país, já teve muita gente que da política, do centro da política, decidiu que quando não dá para resolver de um jeito, eles tentam resolver do outro. O senhor sabe que isso aconteceu. O PT, como o Pitoli falou essa semana, resolve como fez com o Celso Daniel e Toninho. Ou você fica do meu lado ou você não fica. Então, ele tenta. E nós temos que pressionar e os advogados têm que partir para cima. OAB esquece, né? Não tem mais OAB.